Olá, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Jean Machado e sou um facilitador para assuntos de desenho técnico. Bem, essa é a nossa aula, vamos por assim dizer, mais prática. Hoje eu vou estar falando sobre os ambientes que existem dentro do programa Solid Edge. Tá certo? Então, o objetivo dessa aula é fazer com que ao final você consiga saber a diferença entre os 5 ambientes que eu vou estar apresentando, onde cada qual permite que você faça as particularidades do programa para cada ambiente. Tá certo? Então, deixa eu me preparar aqui e já já eu vou estar compartilhando a tela com vocês. Então, tá aqui. Essa é a cara, né? Quando você abre a porta do software, você vai enxergar justamente nessa versão ST10, tá bem aqui em cima, ST10, essa disposição, esse splash. Então, olha só, quando nós viemos aqui no botãozinho com o símbolo do Solid Edge, já tem alguns arquivos que eu já trabalhei, hoje, ontem, entre outros dias, e olha só, tem aqui o novo. Quando eu clico em novo, me aparecem algumas opções. À medida que eu percorro com o mouse em cima, ele sugere que se eu clicar vai ser aquele que vai ser selecionado, tá certo? Mas eu tenho então novo novamente, já já a gente vai falar sobre ele, e eu tenho aqui escrito peça ISO em unidade métrica. Quando eu instalei o software, eu selecionei que fosse no padrão ABNT, então vem unidade métrica, é por isso. Todos os outros também acompanham o mesmo raciocínio. Esse primeiro ambiente, onde está escrito peça ISO, ISO conforme Organization Standardization, na verdade é International Organization for Standardization, que é a nossa ISO que padroniza os assuntos para desenho técnico no caso, te permite criar um ambiente para desenhar qualquer componente, tá certo? Então, quando a gente vê peça ISO, é aqui que nós vamos, é aqui que o software vai nos fornecer ferramentas que é possível construir as coisas, tá certo? Bom, se esses objetos nesse ambiente eles forem de madeira, se eles forem de metal, se eles forem de plástico, se eles forem de qualquer material, ele é feito, ele é concebido, construído aqui nesse ambiente. É aqui que você cria as coisas, você modela as coisas. Um pouquinho mais à frente, aliás, um pouquinho mais abaixo, pode ver aqui, nós temos um outro ambiente chamado peça em chapa. Opa, então pera lá. Quer dizer que ele particularizou que, se for de chapa, tem um ambiente apropriado. Mas por quê? Porque, veja bem, no mundo da estamparia, no mundo que lida sobre a conformação de chapas, trata-se de alguns assuntos como, por exemplo, a dobra, o repuxo, os recortes, as nervuras. Tudo isso são elementos que futuramente eu posso estar fazendo um vídeo específico para isso. Mas, para o momento, eu acho que acredito eu que satisfaça o fato de que se for um elemento de chapa metálica, seja qual for a espessura, ele tem um ambiente apropriado para ser concebido. Então veja bem, muito importante saber que não somente peça ISO, bem como peça em chapa ISO, são os dois únicos ambientes que permite você fazer as coisas, modelar as coisas, dar forma aos objetos. Seja lá a geometria que você vai querer ou o que demandar o seu projeto. Bem, já que você tem dois ambientes para poder construir, você precisa de mais um ambiente para poder reunir essas peças. Você precisa montar tudo. E para montar existe um ambiente específico que é esse próximo aqui, olha só, montagem ISO. Bem sugestivo, tá aqui. Cria um novo documento de montagem usando o modelo padrão. Esse é o modelo padrão, no caso ISO. E nesse ambiente, quando você abrir, não vai ter nada, mas é nele que você vai puxar, é nele que você vai inserir todos aqueles outros arquivos que você já modelou nos dois ambientes anteriores. Beleza? É aqui nesse ambiente de montagem ISO que, se as peças mantêm relação de engrenamento, de deslizar uma sobre a outra, de travar uma na outra, de fazer com que ela assuma uma determinada rotação e isso vai fazer com que outra peça se movimente,
É aqui que a gente consegue simular isso aí e saber se está certo, se está errado, se precisa diminuir, se precisa aumentar e assim por diante. Se precisa de um novo componente. Então, seguindo, nós temos o detalhamento. Uau! Um dia vai ter um vídeo só para falar sobre o detalhamento, mas por enquanto basta saber que se por algum acaso você precisar de tudo que foi feito no formato de desenho para poder fazer uma impressão, é aqui nesse ambiente que você vai conseguir fazer isso. Selecionar o papel, qual o tamanho, a margem, os cabeçalhos, entre outros. Então, falou em impressão, você tem que trazer os documentos que foram feitos nos 2 primeiros ambientes ou no último ambiente falado, que é o de montagem, tá certo? Seguindo um pouco mais, nós temos solda ISO. Bem, aqui também se monta, mas se por acaso esses componentes, por exemplo, 2 componentes, é um eixo e é uma base. É 2 componentes bem simples, mas o componente cilindro, o componente eixo, ele vai soldado, ele tem uma junta soldada com a base. Como é que eu coloco isso? Você coloca isso no ambiente virtual e nesse caso é especificamente no ambiente de solda ISO. Então, só fazendo uma retrospectiva bem rápido, aqui, peça ISO, modelar peça, chapa ISO, modelar peça se for de chapa, montagem ISO, reunir tudo que foi feito anteriormente nesse ambiente. Quero imprimir, então nós vamos vir para o ambiente de detalhamento. E as peças, por acaso, mantêm relação de solda entre si, como por exemplo a montagem de um chassi de uma motocicleta, várias chapas, vários tubos conectados, soldados, solda contorno. Então é aqui que a gente vai lançar mão dos recursos oferecidos para a gente colocar essa junta soldada. Tá certo? Ok? Bom, deixa eu concluir aqui com a minha gravação da minha tela e aí eu tenho para te dizer o seguinte: eu sei que nós já iniciamos diretamente com o software, né? Ele já estava aberto, mas vai ter uma aula específica só para poder te mostrar passo a passo como é que faz para poder instalar o software, tá certo? Pode ser que eu tenha atropelado falando logo dos ambientes, mas eu gostaria que você fosse se ambientando também, tá? Então já dá para você ter um diálogo moderado com alguém que chega para você e fala: eu sei Solid Edge. O quê? Eu assistia numa aula lá, num tutorial no YouTube, lá no Modelágio, que na verdade Solid Edge não é só um programa. Ele é um software que se chama Solid, mas dentro dele existem 5 ambientes. E aí você tem que saber, o que você sabe do Solid? Eu sei modelar, eu sei montar, eu sei traçar as vistas para fazer as pranchas de desenho, já é outro ambiente, conforme você viu aqui, tá certo? Se você tem alguma dúvida relacionada ao que foi exposto, por favor, não hesite em deixar nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, enfim, fique à vontade. E o modelagem é isso, tem que ser rápido, ligeiro, afinal de contas tem que fazer jus aí ao nome que nós escolhemos para o nosso canal. E acredito que o objetivo da aula foi alcançado, falar dos 5 ambientes. Só repetindo, se você tiver dúvida, por favor, deixe nos comentários. E se conhece alguém que se interessaria pelos assuntos, porque essa aqui é uma aula bastante completa no que diz respeito a servir para várias áreas. Então, é o início, a gente tem que ir, vamos com calma, tá certo? Veja aí se tem algum colega que se interesse, diga para ele: olha, tem um canal que vai ensinar a modelar, acho que vai ser bom para você, para ele se inscrever também no canal. Para o momento é isso. No próximo vídeo eu vou me esforçar ao máximo para trazer passo a passo a instalação do programa. Eu acredito que eu já tenha falado isso. E, bom, vamos só aguardar. Temos uma demanda aí que é a modelagem de um brinquedo que fez parte na vida de alguns dos rapazes aí, que é um carrinho, né? Então, mais para frente eu vou estar participando vocês de algo real, né? De uma demanda, alguém me pediu para fazer alguma coisa, eu vou então partilhar com vocês a modelagem desse conjunto como um todo, tá certo? Obrigado mais uma vez, Modelagem agradece a você como espectador e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!